continuación, es un agrado presentarles a uno de nuestros invitados internacionales, el doctor Mauricio Baldissin. Él viene de Brasil, es neurocirujano, doctorado por la Escuela Paulista de Medicina, máster en neurología por la Facultad de Ciencias Médicas de Unicamp, certificado en medicina antroposófica. Es investigador en el Instituto Brasileño de Neurociencias y Neurotecnología. Es autor del libro Percepciones Humanas, Antroposofía y Neurociencias. Este libro ha sido editado en España y Argentina. Él, a la hora del almuerzo, para todos los interesados en esta obra, que es muy recomendable, él va a estar dialogando con los interesados, firmando. Es un agrado que esté él aquí. Le damos una bienvenida al doctor Mauricio Baldissin. Muchas gracias, Pedro. Agradezco la invitación para explanar los contenidos que tengo. Usaré mi lengua materna de mi mamá, português, e pequeno conhecimento de mi abuelo espanhol. Então, são portunhol que estarão escutando. Bien. Lo que interesa en esta explanación es que los estudios que tenho me aprofundizado, eles apontam para uma necessidade de integração de los aportes que temos do conhecimento estrutural, materialista, do conhecimento mais de todo o conhecimento anímico, emocional, do conhecimento fluídico e também com uma pantalla de fundo las conhecimentos espirituais. Então, os estudos evidenciam um enfoque dela eficácia, estão todos descritos em meu livro, e se baseiam também no conhecimento da medicina interna e propedêutica de Houston, em Texas, em que o professor Donald Marcus diz que os médicos desconhecem as interações corpo-mente e o tratamento médico não apunta hacia a causa da enfermidade. E as práticas de prevenção nem sempre se integram à la atenção médica. Eu quero dizer pouquinho de minha persona diferente do currículo. Sou homem de 52 anos que tenho 3 hijas, niñas de 27, 16 e 13 anos. E esta é minha experiência com a medicina, que trabalho há 30 anos, e com o desenvolvimento da infância e de todos os pacientes que têm recebido mis tratamentos. Bem, o que interessa em los aportes de neurociência é que podemos fazer uma investigação das conectividades da área do cérebro. E esta integração da conectividade do cérebro pode ser demonstrada pela tractografia, que é uma imagem que temos do cérebro, que leva conhecimento da difusão de moléculas de água em las bainhas de mielina, e demonstram, então, em campo magnético, através do conhecimento das leis de Einstein, uma condição de caminhos, riba, abaixo, direita, esquerda, longitudinal, e isto é
o trabalho que tenho trabalhado para conhecer as epilepsias, as dislexias e os transtornos do conhecimento da prontidão para escrever e a leitura. Leitura? Lectura. Leitura não. Sí, lectura. Bien. Eu trabalho num departamento de médicos cirurgianos e é difícil consenso de conhecimentos entre uma integração que existe corpo, mente e isto então teve que ser demonstrado e colocado em las publicações científicas. E, bem, quero agradecer meu grande amigo, colega neurocirurgiano, que é Jorge Mura, que é dos diretores da Sociedade de Neurocirurgia de Chile, que então me premiou com a apresentação de meus trabalhos acá em 2012. Bem, depois desse trabalho recebi o título acadêmico de mestre neurocirurgiano maestro. E tenho meus alunos em la Escola de Medicina em Jundiaí, onde também tenho meu trabalho de atendimento em práticas integrativas para a clínica neurológica. E tenho o privilégio de trabalhar com pessoas muito entrenadas em conhecimentos de neurociência e também na busca espiritual. Este é o meu agradecimento a todas essas pessoas e meus alunos. Bem, o que passa é que os que me antecederam la conferência disseram é que existe uma compreensão de ser humano que trabalha com processos de sistemas funcionais que são de metabolismo, motricidade e que são de percepção sensória. E o que passa na percepção sensória e no metabolismo é uma interação que se chama ritmo, cadência. Existe cadência? Sim. Então, existe também um sistema de funcionar que dá cadência, que dá ritmo. E isto já é um modelo para como ensinar as crianças, ensinar. Uhum. E o que está todo trabalhando em sistemas funcionais são representados pelos nossos órgãos de percepções, que não são apenas 5, e que, nessa abordagem, vou demonstrar que são 12 órgãos de percepções humanas. E o que temos é uma função do sistema nervioso de analisar, repartir, compartimentar todo o que percebemos. Ok? E este sistema nervoso não tem o processo que chamamos de síntese. Esta síntese é uma imagem que se dá em toda a função de integração do corpo que chamamos de imagem mental ou imagem da alma. São imagens de representações que acá vamos chamar imagens da alma. E estas imagens, elas se comportam como naturalmente ou então interferem patologicamente com a condição do corpo, a interação do cérebro e a representação mental. E isto será um ponto totalmente individual para as pessoas, que é a organização del self, a organização de yo, a organização del yo para o argentino, não?
Então, esta é a condição que temos, a força de todos os sistemas funcionais, como José explicou, estão então trabalhando em las fuerzas de formação del corpo. Então, o sistema locomotor, o sistema perceptivo estão relacionados ao corpo estrutural, uma força material, o corpo vital, as imagens del alma e a organização do que é de mim próprio. A organização del self, del yo. Bien. Em la vida temos que nascer. Depois temos os 20 anos em que estamos desarrollando e crescendo. Depois temos mais 20 anos para desarrollar o emocional, o alma. Então, teremos 40 anos. Depois, mais 20 anos para lutar. E estamos já envelhecendo. Envejeciendo. E mais 20 anos para transformar todo o que temos de percepções humanas em sabedoria, que é uma condição para envelhecer saudável. Então, os chineses dizem, temos 20 anos para crescer, 20 anos para aprender, 20 anos para lutar, 20 anos para sabedoria e morrer. Morir. Então, em aporte antroposófico, temos a função biológica do corpo, que tem um apogeu de vitalidade, e a função do destino, que tem uma transformação entre a força sensório-perceptiva acá. Então, o processo neuromotriz está em 21 primeiros anos. Depois, a força de madurez de la alma. Madurez del alma. Madurez. De alma. E depois, uma transformação de la força neuromotora, madurez de la alma, que chamamos de espejos de tudo que ocorreu. Espejos. São uma necessidade que temos de trabalhar com toda a força da educação para planejarmos destino do corpo saudável. Bem, em São Paulo, província que eu habito, cidade de Jundiaí, que é Jundiaí para você. Em São Paulo, temos há 40 dias 3 chicos, uma chica, 2 chicos que se suicidaram. E a Escola Ibero-Americana de Ciências Sociais de São Paulo, adjunto com o Ministério da Saúde, está preocupada porque de 2000 a 2015, os chicos e os que têm 10 a 14 anos e os chicos que têm de 14 a 17 anos aumentaram 65% em 10 a 14 anos de índice de suicídio e de 14 a 17 anos em um aumento de 45%. É muito maior, é muito maior que o índice de suicídio de toda a população, que tem aumentado 40%. Então, me interessa muito participar e ajudar um tema deste, porque
estamos educando e logo no começo da vida as pessoas estão pensando em morrer. Então, o que estamos oferecendo? Esses casos dramáticos que tivemos em São Paulo foram duas escolas de primeiro classe social, de pessoas que têm muitas platas. Sim, é muitas platas, não? Mucho dinero. Muito dinheiro. E então, o que temos acá é, para a saúde, uma necessidade. Se existe um modelo pedagógico, deveríamos ter uma educação que fosse bem tutorada, depois uma forma de câmbio e depois uma potência de oferta em todo o percurso da vida. Ok? Então, o que temos acá é que uma educação, toda ela, é uma autoeducação, como dizia o filósofo e educador que fundou a antroposofia, Rudolf Steiner. E que esta autoeducação promove as forças de desenvolvimento sensorial, desenvolvimento de sistemas funcionais do ritmo e a força da vontade, do querer. Então, isso se vai transcorrer a cada etapa de 7 em 7 anos, mas pode haver pequenas diferenças. E essas diferenças, então, é que vamos trabalhar como neurocientífico, como neurocirurgiano e como médico humanista. Bem, é uma força que temos que transcorrer em ensino fundamental como uma força que dá suporte para as funções de caminhar, de hablar e depois de associar entendimentos. E logo que os niños começam a hablar, conhecem seu nome e falam: Maurício quer um chocolate. Ou depois, em los 3 a 5 anos, eu quero 1000 chocolates. Sim? Então, é uma transformação da identidade que está ocorrendo. E todo isto vai chegar a uma forma em la educação fundamental, que é uma forma de apreciar o mundo e a natureza. E poder ter uma expressão livre, com exemplo, uma forma de se espejar adequada. Então, não podemos trabalhar sem considerar que a imitação e a criatividade tenham que partir de los seres maduros que possam transmitir a liberdade e garantir, assegurar a liberdade que queremos como seres maduros, adultos. Temos que gerenciar, dirigir, conducir. Temos que dirigir isto para o mundo da educação. E depois, a partir de los 14, uma intenção de pertenecer a seus amigos, de se separar de nossa existência. Então, temos que também observar e gerenciar tudo isso, garantindo esta vontade de estar com sua pareja, na sua panela no Brasil. Com seu grupo. Seu grupo, seus pares.
Isto, então, é que vai determinar a búsqueda da vocação e identidade. Então, que temos que suportar o confronto entre as gerações e o senso de todos os jovens que criticam a tudo. Mas temos que saber que nossos filhos e nossas filhas são os melhores maestros que temos. Nossos mestres, nossos guias espirituais são as gerações, e como no discurso de poema de Eurítimia disse, jovens somos sempre quando estamos presentes, como estamos em lo tempo certo, em local certo. Então, o que se passa com a evolução da percepção? Então, temos um garabato que é de minha hija de 2 anos que me assegurou que era um animal para que eu estudasse neurociência. E depois, esta mesma hija me deu, aos 10 anos, uma imagem mais elaborada. Então, estava dentro da percepção um processo que era de algo que ajudava a caminhar por um entendimento, por um conhecimento, por uma busca. E este caminho da representação interior era, aos 10 anos, um animal com ouído, Sí, orejas. orelhas, orejas, com orelhas grandes e com uma característica como um animal do continente africano, que então parece que pertence a a experiência de toda esta vida presente agora e aquilo que está arquetipicamente em esta chica. E depois, em todos os lugares que viajávamos para o mundo, queria, papá, quero um elefante. Elefante? Elefante. Bem. Mas quantos elefantes ela tem? Nenhum. Porque todos regalava para as pessoas. Como regalou o primeiro para seu papai, todos os elefantes regalava para os parreiras, para os amigos, para os parentes, para os abuela. Então, é uma condição que está em algo individual. Não precisamos saber muitas coisas. Sabemos que é um indivíduo e queres regalar dessa forma e se relacionar com o mundo dessa forma, através dos elefantes. E aos 4 anos, este é meu papá. Estava sempre junto com o chapéu e estava então representando interiormente isto. Esta era uma imagem reptiliana de papá. O que tenho acá é tudo que está em esse ser inscrito e identificado vai se transformando numa representação interior cada vez mais elaborada. E sendo elaborada, tudo que é uma deburja, uma garaturra, vai se transformar em movimentos coordenados e uma experiência interior, que é uma habilidade. Então, quando estamos educando, temos que respeitar o que é de dom. Como? Dom. Uma qualidade. Sim, respeitar o dom. Dom. E deixar que isso se apareça como uma habilidade, uma experiência mais elaborada no mundo. Este é o canal de parto. São toda uma história real, não é foto de internet, tá? Esta é a mesma chica. E esta, a outra chica, Gabriela, que estaria acá, que está em Chile. Veja como está acá
los reflejos arcaicos. Las manos têm uma apreensão que depois vai se tornar um movimento intencional, mas toda criança que está envergada em útero, que está dobradiça, tem que expandir. Expande primeiro em movimentos e habilidades neuromotoras, depois em pensar imaginativo, depois em pensamento próprio. Como podemos frenar todo isto? Não é um adestramento. Adiestramiento. É uma educação, não? Então, acá, las manos. Veja, la mano acá, depois, o movimento fino, como pegar a atividade artística com as duas manos e o equilíbrio del movimento, o uso de Palillos. e o tricô de manos, que era uma atividade Waldorf da escola de Jundiaí. São as 3 hijas que tenho. Então, o que ocorre é isto. Esta criança saiu de uma forma mais aquática e reptiliana. E isto está representado acá em encéfalo primário, que é o tronco cerebral e a medula. Tá? E depois, a criança começa a experimentar a força do encéfalo de mamífero inferior, del gatinho, del panera. Sim, gato, pantera. E isto, então, é o diencéfalo ou encéfalo de mamífero inferior. Depois, então, que há primata que quer ir correndo para papá, passa a ter um andar cruzado, que é uma atitude humana. E este é o encéfalo humano, de mamífero superior. Então, vamos perceber que tudo isto está em caminhos de neuronas que fazem isto. Esses caminhos estão doentes, são neuronas que tiveram problemas neurológicos. E todo caminho que está interrompido, há uma interrupção de tráfego. O espaço que tem entre um neurona e outro, que é a fenda sináptica. E todo está inscrevendo para que a organização do cérebro se transforme em circuitos. A organização do cérebro se transforme em circuitos e respondam à excitação e inibição. E também vão, então, transformar toda a força de motilidade da vontade, de alteração de mover do braço, de mover de membros inferiores, até caminhar e utilizar o papel principal da dominância do hemisfério. Isto é um estudo que temos que ter como um seminário, um workshop, que pretendo estar aqui com vocês novamente em taller de agosto. Bem, independente de conhecimento da educação e de los teóricos sobre a educação,
em la visión de las teorias genéticas de la sociogenes ou la teoria de la biológica ou até o conhecimento espiritual de Rudolf Steiner, temos isto: el caminhar é um processo que leva à identificação e a definição da lateralidade. E el hablar é um meio de comunicação e a orientação em um processo que é o desenvolvimento do caminhar se transforma em comunicação. Então, o que quero dizer com relação ao el caminhar ou el andar é que quando a criança que inicia seus primeiros reflexos e pega o pezão da mãe e suga, se forma um esquema sensório-motor de nutrição. E este esquema sensório-motor de sucção depois se torna um ato de indicar, que é o esquema sensório-motor de los chicos, de las chicas, de indicar el pezón que tem hambre, fome. Hambre. E esta indicação se passou do esquema vital de sugar para o esquema motor de ocupar el espaço para receber a alimentação. E essa ocupação de espaço é exatamente o esquema sensório-motor que se transforma em gesto de indicar. E pensar que é o desenvolvimento a partir desse processo de indicar do domínio do espaço e da motricidade. Isto independente se é espiritual, se não é espiritual, todo conhecimento científico tem que levar em consideração a interdependência de el caminhar, de el hablar e de el pensar. Bem, o que tinha que saber é se em investigações poderíamos demonstrar que o que foi canalizado, que foi consultado por Rudolf Steiner em suas pesquisas no Akasha, numa forma mais meditativa e espiritual, poderia ser investigado em laboratório de las neurociências. Aí, então, me livro las percepções humanas para que possamos trabalhar com os niños de uma forma actual. Que tem uma terapeuta e maestra em Brasil que estava em Escócia trabalhando a pedagogia Waldorf e a educação terapêutica, e todos falavam assim: isto não pode, porque Rudolf Steiner não permite. Isto não é como está indicado com a antroposofia. Mas ela disse assim: este senhor está morto, não? E eu estou viva. Então, temos que adquirir conhecimento, e Rudolf Steiner também pedia para contestar a antroposofia, para poder trabalhar com os pensamentos próprios, com a liberdade da vontade. E acá, então, estive com uma equipe maravilhosa que tenho, que são engenheiros, físicos, médicos científicos. Eu falo assim: eu quero uma plotagem de tudo que é as forças sensoriais, se podemos comprovar que existem forças perceptivas físicas, que para essa abordagem são a força de tato, a força de sentido vegetativo, vital, as forças de equilíbrio, as forças de motricidade, e relacioná-las com percepções, mas de imagens de alma, que são as forças de olfato, gusto e a força de visão, e o próprio sentido termorregulador em tálamo, que é o sentido del calor.
e relacionar-nos com um processo de cognição que todos vão ter, que é uma consciência própria. E esse processo depende de nossa integração sensorial de ouvido, de palavra, linguagem, de pensamentos e de identificar a personalidade del yo ajeno. Bem, é alheio no Brasil, é bem diferente. Bom, então, água. Usa muito el palato em espanhol e os portugueses ficam mais saboreando a língua. E isto, então, permite dizer que se não temos uma força sensorial que é básica, não poderemos ter uma saúde nas idades mais avançadas, quando no envelhecimento. En el envejecimiento. E como então compreender as ninhas, os ninhos que são desatentos, que são mal comportados, elétricos, que são insuportáveis. E como também entender, há outros tipos de ninhos que são diferentes de estes, que têm medo de tudo o que vai acontecer em la escola. E são ninhos que sofrem de várias patologias, que estão sofrendo de patologias e que tens que ir a tratamentos médicos, a cuidados. E como entender os ninhos que ultrapassaram todo isto e estão já desassociados de todos os sentidos e percepções? Então, como ver os transtornos da percepção? Há crianças que são muito estimuladas e têm uma força de agitação e de predisposição à atividade física. E muitas vezes são os ninhos pequenos que não se conseguem conter. E há umas chicas que têm um caos em la mente, porque toda a vida da desatenção dos ninhos que está na aptidão para motricidade, nem as chicas causa um caos em la vida mental, com vários devaneios, sonhos, vários sonhos e também uma alteração del alma. Então são as mesmas que têm o problema del foco, del entendimento do que se passa em atividade, na escola, mas umas têm uma força de motricidade exterior e outras têm uma vida mental interior muito caótica. E também temos assim as crianças que têm uma condição de não conseguir fragmentar o entendimento das palavras. E isto é um aspecto que está num amplo espectro. Que vai desde não associar a escuta com o que está se pensando, ou então não compreender o fonema como uma dificuldade específica, ou não associar geneticamente toda a condição de espaço que adquire uma regra de conhecimento gramatical.
Isto está dentro de um espectro disléxico. Então, todo isto que estou falando não é uma responsabilidade de padres e madres, de maestros, é sim uma condição que temos que trabalhar juntos e respeitar a madurez de tudo isso. Então, existe e não é responsabilidade. E como também compreender que existem crianças que têm uma vida espiritual muito exacerbada, com transtornos de espectro autista. E isto é uma questão uma pergunta que carrego para mim, para todos que mantenho em minha meditação para a curação. Bem, vamos ver como compreender isto. Então, primeiro, a observação física da região sensorial, que são os ossos do crânio e também a integração, a articulação destes ossos através, então, das moleiras, das fontanelas, moleiras, molheiras, sim. Então, o que há é não uma caixa craniana rígida, mas há toda uma dinâmica de condições que vão se formando e transformando numa pedra. E isto que temos acá é uma observação de que há uma proporção do crânio com a face, com o rosto. Então, há uma proporção que está num equilíbrio de 1/3 pela região frontal e 2/3 pelas regiões da maxila e mandíbula. Bem, mas todo o crânio são 22 ossos e também temos mais 33 vértebras. Quem se gosta de números, 22 mais 33, nós temos aí 5 e 5, 10. 10 é numerologia 1. Então temos apenas uma unidade que deve ser vista como una. Bem. Então há um conhecimento de como está este crânio e uma média de volume de índice encefálico, para então ser um desenvolvimento normal. E isto que são as molheiras, então el bregma, el lambda, que vão então se cerrar quando se completa el 10 meses. E a formação, então, há uma fusão dos 22 ossos que estão todos moldáveis e a criança é toda bem pequeno, muito delicado. E então se transforma em indentações que se chamam suturas. Indentações são serras de dente. Sierras de dientes. Uma serra que se forma lá a abóboda craniana, como se construísse uma igreja, uma capila. Igreja. Então, estes devem ser observados como uma condição sutil do tamanho de cabeça, que são levemente desatentos quando há uma predominância das forças frontais e passam momentaneamente por el desempenho do professor, do maestro. Então, são crianças normalmente que se tornarão, com a idade de 10 anos até depois, fleumáticas ou sanguíneas. E faltam um elemento de síntese na representação da alma. Então, devemos trabalhar preventivamente a hiperatividade,
la desatención, la dislexia, los trastornos globales de desarrollo, através de uma observação, estar junto, estar com o ritmo da escola, que tenha conhecimento médico pedagógico. Depois, então, isto é caso patológico, que é uma condição que há hidrocefalia, que são o primeiro estudante de Rudolf Steiner foi hidrocéfalo, que Rudolf Steiner trabalhava ensejando as aulas de matemática, de geografia. Sí, enseñando matemática y geografía. Todo o conhecimento de ciências naturais. Este foi uma criança que foi uma base para a pedagogia, que é chico que se tornou médico com caso de hidrocéfalo. Bien. Isto é o mesmo aspecto da porencefalia. E as crianças que são muito pequenas, assim, todos os órgãos dos sentidos estão ajustados, estão juntos. E estas são crianças que têm interesse de colocar tudo que é exterior para dentro e uma absorção da situação, tanto física como emocional, como o ritmo vital. E estas são crianças que se tornam, às vezes, quietas, introspectivas ou explosivas. Bem, então, a tendência é transformar-se em temperamentos coléricos. São alunos que só querem preocupar com eles, sabe? E eles têm uma pouca disposição para atividade de representação diferenciada, porque está pronto, professor, está tudo pronto, porque tem uma síntese rápida e tchau. Não quero mais tarefa, quero outro desafio. Bem? Então, este é outro aspecto que temos que trabalhar para trabalhar preventivamente na educação. Bem. Independente disso, existe uma condição que é uma fórmula para conhecermos os chicos que têm uma pouca excitabilidade e muita resistência, são muito compelidos. Os chicos que têm pouca força, mas muita excitabilidade. Os chicos que têm mais força e estabilidade. E os chicos que têm muita excitabilidade em temperamentos. Isto é uma prática que tem que desenvolver em agosto. Bem? Por isso que estamos com Pedro trabalhando uma prática diretiva. Então, estes chicos serão, do ponto de vista pedagógico, trabalhados de forma diferente com a evolução do próprio homem e da natureza. Então, vamos trabalhar diferente com chicos com forças de temperamentos coléricos, com temperamento sanguíneo, o linfático e o melancólico. E aí, trabalhando forças naturais do fogo, ar, água e terra, como formas de recreação, de jugar, e também observando em la condição médica o que vai afetar as forças do coração, riñón, hígado e pulmão. E estão relacionados com a força da formação de todo ser adulto, que são aquelas 4 integrações: corpo, mente, e a interação do corpo, da mente e dos estados de desenvolvimento anímico e espiritual.
El chico que estão muito ligados às forças espirituais, eles têm alterações em desenvolvimento motor com estereótipos do movimento e complicam as relações sociais. E também há um problema em atividades restringidas de seu contato, do sentido perceptivo do tato, que vai desarrollar as forças espirituais do contato com o outro. Contacto con el otro. Isto são as bases de diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria. E todo isto estão em minha investigação em la academia convencional. Então, dentro disto, percebemos que há uma alteração de fatores que são integrações de centros de percepção que vão quitar o desenvolvimento, ou por sintomas neurológicos, ou por sintomas comportamentais, ou por sintomas neurológicos, psicocomportamentais e genéticos. Bem? Então, o que ocorre é que nessas áreas do cérebro que vão trabalhar muito a representação das imagens e as forças de trabalho de tomada de decisão voluntária, elas estão afetadas. E isto pode apresentar como uma ausência do niño em lo estudio. E podemos então, com conhecimento científico, ter uma menção de honra em la publicação científica, em que os comentários dos editores dizem que o artigo lança uma nova informação no campo da investigação e do conceito pelas enfermidades neurológicas e anormalidades do cérebro, que podem existir incluso quando não se detecta nada nas imagens convencionais do cérebro. Então, há que entender a expressão para depois buscar o que está causando esta expressão. Bem? Então, isto são 25 anos de pesquisa. Bem? 25 años de investigación. 5? ¿Terminó? ¿Terminó? ¿Quieren que termine o quito? Esto es un chico con 7 años que era insuportável e paciente. E que, então, temos que cuidar com o conhecimento de neurologia, mas quando investigamos as conexões das diferentes áreas cerebrais, encontramos um tumor em porção média de vermes de cerebelo. E é uma condição que afeta a motricidade e o aprendizado. El aprendizaje. Então, posso terminar? Posso terminar? É que está aqui a organização pedindo. É pouca coisa que tem que falar. Então, o modelo do conhecimento do sentido são uma adaptação do sensorial com um conhecimento de toda a circulação e o metabolismo da criança, e sabendo que as forças corporais vão se tornar a condição de conhecimento e pensamento próprio, e tudo depende pelas forças da alma, de que sentimos. E isto, então, temos que trabalhar a percepção e a força do metabolismo. E aqui, então, os ticos, as ticas que têm medo do mundo em trabalho escolar
e podem transformar em alterações de temperamento, medo da vida, medo patológico e medo da morte, eles podem ser tratados preventivamente, não chegando em las causas del suicídio. E acá, então, como elegemos forças preventivas, não trabalhamos com psicotrópicos, trabalhamos com as forças naturais que evoluem junto com as percepções naturais humanas, que são as fuentes de minerais, as fuentes de botânica, que estarei falando em Peru em próxima semana, e todo o que está alterado dos componentes sensoriais perceptivos delas ticos que têm manifestações neurológicas, as fuentes de animais e a condição de alimentação da criança, que tem que obedecer a força de acúmulo de açúcares na manhã, em dia, e então há uma quebra de açúcares e em la noite, a partir das 3 horas da tarde, há um acúmulo de açúcar. Então temos que trabalhar uma alimentação para o hígado, la tarde, e para o bilis, manhã. E isto pode ser consultado em link de minha clínica, que é um link que tem as dietas para os ticos e ticas. O que quero sintetizar a vocês é que Rudolf Steiner dizia que os sentidos estão dispostos como se fosse uma zênite, e que para a condição atual devemos conhecer que os sentidos que estão entre a palavra e a audição são o que está na zênite del sol. E isto é o desafio de educar em tempos de crise. E esta educação, então, vai evoluir até que, então, trabalhemos melhor as forças e conhecimentos mais desarrollados de autoconhecimento e espiritualidade. Este é o endereço, o sítio de enlace de minha clínica e meu contato de e-mail. Muitas gracias. E quero oferecer a vocês e a todos que estão aqui, especialmente a Carlos Navarrete, meu grande amigo, que viabilizou minha presença acá, uma meditação de curação. Se todos pudessem ficar de pé e hacemos todos juntos a meditação. Bien, preciso desse aqui. Ah, está aqui. Pode desligar aqui. Ó Espírito de Deus, llena mi alma. Llena mi alma com la fuerza de la fortaleza. Com la fuerza de la fortaleza, também mi coração. Mi coração que te busca com profundo anhelo por fuerza de coragem. Fuerza de coragem que aflui a mis membros, como nobre regalo de ti, ó Espírito de Deus. Ó Espírito de Deus, llena mi alma. Muitas graças.